Olá, bem-vindos ao canal Falas do Henrique. Nós esperamos que as informações desse vídeo possam te ajudar, porque nele nós vamos falar sobre ser médium. Então, você já pensou que pode ser um médium? Isso mesmo. E já pensou também que pode ter algum tipo de mediunidade sem nem saber? E mais, você sabe o que é ser um médium e quais os tipos que existem? Bem, a palavra médium tem origem no latim e significa meio ou intermediário. Bom, no Espiritismo, a palavra médium se refere àquelas pessoas que possuem a capacidade de se comunicarem com os espíritos. Ou seja, são aquelas pessoas que servem de intermediários ou pontes entre o mundo espiritual, onde vivem os espíritos, e o mundo físico, onde nós vivemos. Porém, a mediunidade não se limita só a essa capacidade. Porque, na verdade mesmo, médium também é aquela pessoa que possui premonições, possui inspirações e possui intuições. E também é aquela pessoa que sente vontade de ajudar o próximo, sem segundas intenções e sem esperar nenhum retorno. Ou seja, que quer simplesmente ajudar, para poder distribuir o amor que recebe do plano mais alto. Bem, apesar de muitos ainda se recusarem a aceitar a mediunidade e seus efeitos, a grande verdade é que hoje em dia já existem vários estudos sobre esse assunto e que explicam o que é a mediunidade, quais os tipos e como ela se manifesta no organismo humano. Bom, os que ainda questionam sobre a possibilidade de comunicação com o plano espiritual só fazem isso por falta de conhecimentos sobre esse assunto. E se esquecem que nós mesmos somos espíritos, só que encarnados, e que podemos sim nos comunicar com outros espíritos como nós, mas que estão no plano espiritual. E isso da mesma forma como alguém que usa um telefone para conversar com outro alguém que esteja distante e que não esteja fisicamente ao seu lado. Bem, no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, Allan Kardec nos mostra a seguinte explicação. A mediunidade é a capacidade que permite a comunicação dos espíritos com os encarnados. E muitas pessoas já trazem essa capacidade desenvolvida desde o nascimento, enquanto que outras pessoas desenvolvem essa capacidade durante a vida. Ou seja, todo aquele que pode sentir em algum grau a influência dos espíritos, ou que possui algum tipo de sensibilidade espiritual, pode se considerar médium. Bom, no Brasil, nós temos o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é médico, neurocientista, pesquisador e professor, e que há muitos anos estuda a glândula pineal, que é uma glândula que fica no centro do nosso cérebro. Dr. Sérgio Felipe estuda a relação dessa glândula com a percepção espiritual, assim como estuda a conexão entre ciência e espiritualidade. Ele considera a glândula pineal como um importante laboratório para investigar a relação entre o espírito e a matéria e entre o cérebro e a mente. E ele concluiu que essa glândula é responsável pelos ritmos biológicos e que ela também é sensível a campos magnéticos. Segundo o Dr. Sérgio Felipe, a glândula pineal está ligada aos estados de transe dos fenômenos espirituais. Ela também nos conecta com as fontes superiores da vida, na destinação da sustentação do nosso bem-estar e em nossa capacidade de alcançar a paz e de compartilhar o amor. Ou seja, a partir disso e baseado nos estudos científicos, nós podemos concluir que a mediunidade é um fator orgânico que todos possuímos em algum grau, uns mais e outros menos. Bem, em maio de 2025, o Espírito Joel enviou essa mensagem. Abre aspas. A mediunidade existe sim, não tenham dúvidas, mas em graus diferentes para cada um dos encarnados. A mediunidade, ao contrário do que muitos acham, não deve ser considerada uma bênção
ou um dom divino. Os médiuns, na verdade, são espíritos que foram preparados com uma missão a mais do que as missões comuns a todos os que encarnam nesse planeta. A mediunidade é, sim, uma faculdade comum a todos os indivíduos. Ela é uma capacidade como tantas outras que são parte do organismo das pessoas, assim como o raciocínio e os sentimentos, que possibilitam às pessoas a desenvolverem capacidades além das comuns para todos. Contudo, os graus de mediunidade para cada ser encarnado varia de acordo com a missão de cada um. Existem os médiuns com mais capacidades para poderem ajudar a si próprios e também a outrem. E existem os médiuns que possuem o suficiente apenas para conseguirem intuições e ideias para usarem consigo mesmos. Cada um no seu grau e cada grau de acordo com as necessidades de cada um. Usem cada um a sua mediunidade da forma mais correta. Procurem saber qual a forma mais correta para as suas necessidades. Não existe uma fórmula correta ou errada, assim como não existe fórmula para controlar pensamentos. Eles simplesmente acontecem, pois fazem parte da constituição orgânica do indivíduo. Mas o que pode e deve ser analisado e desenvolvido é a forma como se deve usar essas capacidades, para que não sejam formas de prejudicar a outrem e nem a si próprio. Abraços e muita luz. Fecha aspas. Assinado Joel. E isso é pra gente pensar. Bom, você gostou? Então curte, compartilha e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Tudo de bom e muita luz.